E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, você de outras torcidas, tudo bem aí? Ressaca ainda? Confesso que ainda tô com uma ressaca daquele jogo de domingo, uma raiva, ainda semana difícil, mas é engraçado, não sei se aconteceu isso com vocês. Eu fui muito menos zoado do que das outras vezes. Eu acho que os caras estão tão acostumados a ganhar da gente que nem zoam mais. Muita gente falou isso nos comentários também. A zoeira foi até menor. O mecânico aqui na frente de casa nem me zoou. Falou, não vou falar nada. Menos mal, né? Pelo menos a gente sofre menos. Mas eu não consigo, eu não sei você, eu ainda fico... Eu sei que tá errado, eu sei que não tô certo, mas eu ainda fico remoendo, pensando. Ao contrário do Reinaldo, que deu aquela entrevista e falou, vida que segue, pra mim é difícil, não é tão simples assim. Não é tão simples vida que segue assim. Mas é o meu jeito, eu gostaria muito de ser diferente, mas não sou. Infelizmente, e eu queria agradecer você, muitas visualizações no vídeo, muitos comentários. Eu postei aí no canal a minha participação no programa Mesa Redonda, que muita gente assistiu também, muito obrigado. E muita gente concordou com a minha opinião, com a opinião do Miller, indignados, todos nós indignados, com mais um papelão em clássico. Mas, mais uma vez, como acontece sempre, teve gente que ainda achou que estava bom, achou que perder lá é normal, que tudo bem, que o time correu. Teve gente que falou isso, um amigo meu falou que o time correu, jogou com raça, que teve vários jogadores que jogaram bem. Respeito, mas discordo completamente. E muita gente também falou sobre a questão das divididas, né? E muita gente me lembrou, eu tinha visto, mas não falei no vídeo, a dividida do Pato com o Pedrinho, que o Pato perdeu. O jogador que perdeu a dividida para um menino de 40 quilos, que foi diagnosticado com anemia uns tempos atrás. O Pato perdeu para ele a dividida. E teve um outro lance que os jogadores do São Paulo perderam 3 divididas na mesma jogada. O Cuca falou isso. Não fui eu que falei, nem só eu, nem só vocês nos comentários. O Cuca falou que o time não ganhou nenhuma dividida no jogo. Não ganha dividida é o quê? Não ganha dividida é falta de elenco, não ganha dividida é tá cansado, não ganha dividida é treinador, não ganha dividida é falta de vontade, gente, desculpa. Não ganhar uma dividida no clássico, para mim, é falta de vontade, o que explica muito os vexames que a gente passa. Daqui a pouco eu vou falar dos números de clássico aí, que são assustadores e vergonhosos. E outra coisa que muita gente falou também, que eu não vou... eu fiquei sabendo depois, porque eu estava lá no programa e não vi, a questão do Raí. Enquanto o São Paulo jogava com o Corinthians, o Raí estava na França, acompanhando o torneio de Roland Garros na França de tênis, estava no evento da Fundação Gol de Letra, e depois participou do evento lá representando o São Paulo. Muita gente me lembrou, me pediu para comentar isso hoje. Esse evento já estava marcado desde janeiro para o São Paulo, o Raí tinha pedido uma licença desde janeiro, ele foi para lá, a namorada dele que postou aquela foto de chapeuzinho com a namorada em Roland Garros enquanto o bicho pegava aqui, enquanto a gente dava mais um vexame, e ele postou acho que umas 4, 5 horas antes do clássico, a namorada dele que postou. A minha opinião é simples, gente, eu acho que uma bagunça, uma baderna, São Paulo está abandonado, como sempre, nenhuma novidade. O cara lá em janeiro ter programado uma viagem para a França, no meio do Campeonato Brasileiro, no clássico. Tem gente que falou, mas coitado, ele já tinha programado, o São Paulo liberou, é isso, é a várzea que é o São Paulo. Desculpa, a minha opinião, queria muito a sua, o circo pegando fogo. E eu falei para vocês depois do jogo, cadê um diretor para ir lá cobrar no vestiário, quebrar tudo no vestiário, cobrar esses caras, chegar no treino de segunda-feira, colocar os caras para treinar às 6 horas da manhã. O diretor mais importante estava na França, assistindo o jogo de tênis. Para mim tá errado, gente, tá errado. O Cuca ontem, segunda-feira na representação, conversou lá com os jogadores individualmente, sozinho, tá lá sozinho, porque não tem um diretor omisso, que são todos omissos, não tem um cara que dá cara a tapa. O Leleco-Leco, então, nem se fala, que na hora difícil ele some, quando o time melhora um pouquinho, ele dá entrevista, faz aquelas palhaçadas, fala aquelas groselhas que ele fala. O Cuca tava lá sozinho, peitando o jogador, disseram que ele discutiu com alguns jogadores lá, cobrou de uma forma mais dura, a questão das divididas, tá lá sozinho. O Raí disse que ia voltar hoje para se encontrar com a equipe em Salvador, é isso. Para mim é o retrato do abandono. E aí o que acontece? O Antony também viajou para a França, porque se o diretor de futebol faz isso, o que ele não vai fazer? Coloca isso, se coloca no lugar dele. Se o diretor não tá nem aí, o circo tá pegando fogo, ele tá assistindo o Roland Garros de chapeuzinho, por que o jogador vai se preocupar com o São Paulo também? E pra mim, muita gente me perguntou também, errado o Antony também, egoísta, interesse pessoal do Antony e São Paulo Futebol Clube aqui embaixo.
Mas se o diretor faz, ele também se sentir no direito de fazer. Vai jogar um torneio ridículo lá, um torneio que só serve para mostrar os jogadores para o mercado europeu, para conseguir vender. É para isso que serve esse torneio de Toulon, não serve para mais nada. O Antony vai abandonar o time no momento decisivo, num jogo que amanhã contra o Bahia a gente pode dar mais um vexame, outro, mais um histórico, sendo desclassificado mais uma vez da Copa do Brasil. Então ele fez o seguinte, ó, ele tirou o pino da granada, soltou a granada e foi embora para a França. Para mim, egoísta. Para mim foi egoísta. Primeiro os interesses dele, depois os interesses do São Paulo. Enquanto tiver jogador assim no São Paulo, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Queria muito saber a sua opinião. Para mim é um absurdo. Tanto o Raí em Roland Garros como o Antony nesse torneio ridículo da seleção. Então, para mim, abandonou o clube, como o próprio Raí abandonou, como o próprio clube está abandonado, como tantos já abandonaram. E a gente vamos ver o que vai acontecer amanhã, né? O Cuca estava lá sozinho e surgiu uma informação aí que o Cuca pode mudar totalmente o time dos titulares, não duvido que vai acontecer isso, para a partida contra o Bahia. Vamos falar dos números em clássicos dos últimos 10 anos, uma informação que eu peguei no site SPFCnet, que é um site que eu gosto muito, acompanho sempre. Um abraço para o pessoal de lá. Nos últimos 10 anos, gente, são 114 jogos, 56 derrotas, 30 empates e apenas 28 vitórias em clássicos nos últimos 10 anos. O último clássico que o São Paulo venceu foi no dia 21 de julho do ano passado, aqueles 3-1 contra o Corinthians. Perdeu 10 mata-matas contra os rivais nos últimos 10 anos. De lá pra cá, ó, do clássico do Corinthians que a gente ganhou, de lá pra cá, 6 derrotas e 5 empates. Não ganhamos clássico ainda esse ano. Em 2019, perdeu pro Santos, perdeu pro Corinthians e perdeu pro Palmeiras na primeira fase do Campeonato Paulista. Empatou 2 jogos contra o Palmeiras e ganhou no mata-mata, empatou 1 e perdeu outro pro Corinthians na final e agora perdeu mais um. Contra o Corinthians em 10 anos, presta atenção nesses números. Em 10 anos, 8 vitórias, 15 empates e 23 derrotas. Perdeu 6 competições de mata-mata para o Corinthians, ganhou a Florida Cup em 2017. Parabéns. Contra o Palmeiras, 8 vitórias, 10 empates e 13 derrotas. O único time que o São Paulo conseguiu ganhar no mata-mata nesses 10 anos foi o Palmeiras, na semifinal do Campeonato Paulista. Contra o Santos, 12 vitórias, 5 empates e 20 derrotas para o Santos. Perdeu simplesmente 5 disputas de mata-mata. Então, tem gente que ainda acha que está bom. Eu não consigo entender o torcedor do São Paulo que acha que está bom. E você não gostar de mim, achar que eu só reclamo, só critico, faz parte, não tem problema nenhum. Você tem todo o direito de dar a sua opinião. Eu só acho um absurdo ter torcedor que achar que está bom. Um amigo meu, só contar uns bastidores, tem uns amigos também que eu vou te falar. Veio falar para mim depois do jogo contra o Bahia, você critica muito, você tem que apoiar mais. Eu falei assim para mim, ô jumento, eu tava lá fazendo o quê contra o Bahia? Todos os jogos eu fui esse ano, você acha que eu fui lá fazer o quê? Eu fui lá vaiar o time? Eu saio de casa, fico sem dormir, sem comer, saio 2 horas antes, chego 2 horas depois, às vezes eu trabalhar direto para ir lá no Morumbi para vaiar o time? Ou você acha que eu tô lá apoiando? Todo jogo eu tô lá apoiando? Apoiar uma coisa não me impede de criticar. E eu vou criticar sempre enquanto não sair dessa draga, enquanto não tiver diretor parceiro na França, enquanto perder clássico, enquanto não ganhar do Corinthians naquela arena. Eu vou criticar sim. Se você concorda com a minha opinião, muito bem, muito obrigado. Eu acho que a gente pensa igual, sempre pensa parecido. Eu acho que a maioria da torcida do São Paulo pensa como eu. Ou eu penso como a maioria da torcida do São Paulo pensa. Se você pensa diferente de mim, não tem problema nenhum. Você pode discordar o quanto você quiser, inclusive aqui neste canal. Só não pode desrespeitar nem a minha opinião, nem a opinião de outro torcedor do São Paulo. E principalmente não pode desrespeitar o torcedor do São Paulo. Esse torcedor do São Paulo, que o time nessa draga é o melhor time paulista em número em público, pagante quando joga em casa. Mais de 36 mil pessoas de média só perde pro Flamengo. Tá na frente de Corinthians, Palmeiras, Santos, tá na frente de todo mundo dos paulistas. Então, por isso que eu não admito, nesse espaço aqui, não vem chamar torcedor de modinha, não vem falar que essa babaquice, não vem falar a torcida do São Paulo tem que, a torcida do São Paulo tem que isso, tem que aquilo. A torcida do São Paulo não tem que nada. A torcida do São Paulo é o único patrimônio que sobrou. A instituição São Paulo e a torcida do São Paulo são as únicas coisas que sobraram, porque o resto do São Paulo acabou. A gente sabe disso. A única coisa que sobrou foi a torcida e a própria instituição. Então, nesse espaço aqui, você tem todo o direito de discordar da minha opinião, discordar da opinião de outros torcedores. Desrespeitar o torcedor do São Paulo ou dizer que a culpa de tudo isso é do torcedor do São Paulo, aqui você não vai ter espaço, tá bom? Então, ó, vamos as informações rápidas. Amanhã eu volto depois do jogo contra o Bahia, 9h30 da noite amanhã. Acho que tem transmissão pela Rede Globo.
Então, eu volto depois do jogo, tô aqui, vou estar torcendo, acreditando, como sempre, vestindo a camisa da sorte, colocando a bandeira como eu sempre faço, apoiando como eu sempre faço, desde que eu me conheço por gente, e vou criticar sim, vou dar paulada e pedrada e chute na canela se for desclassificado mais uma vez. Desculpe, eu começo a pensar no que está acontecendo, eu fico nervoso, não deveria ser assim, porque eu já sou um tiozinho velhinho e cansado. Momento Maguila, do Devaristo de Arco Verde, em Pernambuco, para Renata Arantes e todo o pessoal de Manaus, muita gente de Manaus manda abraço. Jorge Siqueira para o filho Jorge Júnior de João Pessoa lá na Paraíba, Marcos Ribeiro para a namorada Luana, para a noiva Maiara de Fortaleza no Ceará e para o João Cachoeiro Pátria e para o filho Américo, todos de Belo Horizonte. Fiquem com Deus, gente, ó. Deixa seus comentários aí, você viu que o YouTube liberou, já tá valendo aí os últimos vídeos, eu tô liberando, contra o Corinthians também, participação no Mesa Redonda, dê a sua comentário aí, deixa seu comentário falando do Caí, falando do Antony, deixa a sua opinião, discorde de mim à vontade, mas respeite a minha opinião, respeite a opinião da torcida do São Paulo, porque a torcida do São Paulo tem muito valor. Fiquem com Deus, lembrando que aqui não é Vai São Paulo, aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Eu não quero ter razão, eu quero ser campeão. Fiquem com Deus, a gente se encontra amanhã depois do jogo contra o Bahia. Forte abraço e tchau.